Leitura do texto constitucional, título 3 da organização do Estado. A organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Brasília é a capital federal. Os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos. Após a divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. É vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvados na forma da lei a colaboração de interesse público. Recusar fé aos documentos públicos, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Capítulo 2 da União. São bens da União o que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. As terras devolutas, indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definida em lei. Aos lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um estado, sirva de limite com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. As ilhas fluviais e lacustres das zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas destas as que contenham a sede de municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e à unidade ambiental federal, e as referidas no artigo 26, 2. Os recursos naturais de plataforma continental e da zona econômica exclusiva, mar territorial, os terrenos de marinha e seus acrescidos, os potenciais de energia hidráulica, os recursos minerais, inclusive os dos subsolos, as cavidades naturais, subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Alteração é assegurado nos termos da lei à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios a participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fim de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou a compreensão financeira por essa exploração. A faixa de até 150 metros de largura ao longo das fronteiras terrestres designadas como faixa de fronteira é considerada fundamental para a defesa do território nacional e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. Compete à União manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais, declarar a guerra e celebrar a paz, assegurar a defesa nacional, permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico, emitir moeda, administrar as reservas cambiais no país e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguro e de previdência privada. Elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. Manter serviço postal e o correio aéreo nacional.
explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, o serviço de instalação de energia elétrica e o aproveitamento energético dos recursos de água em articulação com estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos. A navegação aeroespacial e infraestrutura aeroportuária. Os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transpõem os limites de estado ou território. Os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. Os portos marítimos, fluviais e lacustres. Organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, e a Defensoria Pública dos Territórios. O Judiciário, Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. Então, Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. E a Defensoria Pública dos Territórios. Organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos por meio de fundo próprio. Organizar e manter serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia, de âmbito nacional. Exercer a classificação para efeito indicativo de diversões públicas e de programas de rádio e televisão. Conceder anistia. Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e inundações. Instituir Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direito de seu uso. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transporte públicos. Estabelecer princípios e diretrizes para o Sistema Nacional de Aviação, executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras, explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições. Toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante a aprovação do Congresso Nacional. Sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa de usos médicos, agrícolas e industriais. Sob regime de permissão, são autorizadas a produção, a comercialização e utilização de radioisótopos de meia-vida igual ou inferior a 2 horas. A responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa. A responsabilidade é organizar, manter e executar a inspeção do trabalho, estabelecer as áreas e as condições para o exercício de atividade de garimpagem em forma associativa, organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais, nos termos da lei. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual e eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho, desapropriação, requisições civis e militares em caso de iminente perigo e em tempo de guerra, águas, energia e informática, telecomunicações e radiofusão, serviço postal, sistema monetário de medidas, títulos e garantias dos metais, política de crédito, câmbio e seguro, e transferência de valores, comércio exterior e interestadual, diretriz da política nacional de transporte, regime dos portos, navegação, lacustres, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial, trânsito e transporte, jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia, nacionalidade, cidadania e naturalização,
populações indígenas, emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros, organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para o exercício de profissões, organização judiciária do Ministério Público do Distrito Federal e dos territórios, e a da Defensoria Pública dos Territórios, bem como a organização administrativa destes. Sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais, sistema de poupança, captação e garantia da poupança popular, sistema de consórcios e sorteios, normas gerais de organização, efetivos material bélico, garantias, convocação, mobilização e inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Normas gerais de organização, efetivo material bélico, garantias, convocações, mobilizações, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Competência da Polícia Federal e das polícias ferroviárias federais, Seguridade Social, diretrizes e bases da educação nacional, registros públicos, atividades nucleares de qualquer natureza, normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para administrações públicas e diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estado, Distrito Federal e municípios, obedecido disposto no artigo 37. 21, e para as empresas públicas e sociedade de economia mista, nos termos do 173, parágrafo 1º 3. Defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional. Propaganda comercial. Proteção e tratamento de dados pessoais, emenda 115 de 2022. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar Deixa eu ver aqui se está anotado. Tá. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas de matéria relacionada nesse artigo. É competência da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Combater as causas da pobreza e os fatores da marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos, registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e a exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios, estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Orçamento, juntas comerciais, custas dos serviços forenses, produção e consumo, floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição.
proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico, responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação, criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas, procedimento em matéria processual, previdência social, proteção e defesa da saúde, assistência jurídica e defensoria pública, proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência, proteção à infância e à juventude, organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia de lei estadual, no que lhe for contrário. Dos Estados Federados. Os Estados organizam-se e regem pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios dessa Constituição. São reservadas aos Estados as competências que lhes não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Cabe aos Estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizados, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídos por agrupamento de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Incluem-se entre os bens dos estados as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvada neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. As áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, e excluídas aquelas sob o domínio da União, municípios ou terceiros. As ilhas fluviais e lacustres, não pertencentes à União. As terras devolutas, não compreendidas entre as da União. O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados, e atingindo o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-lhes as regras dessa Constituição sobre o sistema eleitoral: inviolabilidade, imunidade, remuneração, perda de mandato, licença, impedimento e incorporação às Forças Armadas. Os subsídios dos deputados estaduais serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa na razão de, no máximo, 75% daqueles estabelecidos em espécie para deputados federais, observado que dispõe o 39. Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre o seu regimento interno, polícia e serviço administrativo de sua secretaria, e prover seus respectivos cargos. A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. A eleição do governador e do vice-governador do estado para mandato de 4 anos realizar-se-á no primeiro domingo de outubro e em primeiro turno, e no último domingo de outubro em segundo turno, se houver do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores. E a posse ocorrerá em 6 de janeiro do ano subsequente, observado quanto mais o disposto no artigo 77 desta Constituição. Perderá o mandato o governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no 38. Os subsídios do governador, do vice-governador e do secretário de Estado serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, observado que dispõe o 37. Dos municípios. Os municípios regir-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interdício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal,
que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado, e os seguintes preceitos: eleição do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores, para mandato de 4 anos, mediante pleito direto e simultâneo, realizado em todo o país. Eleição do prefeito e vice-prefeito, realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras do 77, no caso de municípios com mais de 200 mil eleitores. Posse do prefeito e do vice-prefeito no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição. Para a composição das câmaras municipais será observado o limite máximo de 9 vereadores no município de até 15 mil habitantes, 11 vereadores no município com mais de 15 mil e de até 30 mil habitantes, de 13 vereadores nos municípios com mais de 30 mil habitantes e até 50 mil habitantes, 15 vereadores nos municípios de mais de 50 mil habitantes e até 80 mil habitantes, 17 vereadores no município com mais de 80 mil habitantes e de até 120 mil habitantes. Não vou ler o restante. O último aqui é 55 vereadores nos municípios com mais de 8 milhões de habitantes. Subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal. Observado que dispõe o artigo 37. O subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para subsequente. Observado que dispõe esta Constituição. Observados os critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica e os seguintes limites máximos. Em municípios de até 10 mil habitantes, os subsídios máximos dos vereadores corresponderá a 20% do subsídio dos deputados estaduais. 10 mil e 1 a 50 mil habitantes, 30% dos deputados estaduais. 50 mil e 1 a 100 mil habitantes, o subsídio dos vereadores vai ser no máximo 40% dos deputados estaduais. 100 mil e 1 e 300 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 50% do subsídio dos deputados estaduais. 300 mil e 1 a 500 mil corresponderá a 60% dos deputados estaduais. Mais de 500 mil habitantes, os subsídios do máximo dos vereadores corresponderá a 70%, 75% dos subsídios dos deputados estaduais. O total de despesas com remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do município. A inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Proibições e incompatibilidades no exercício da vereança similares, no que couber ao disposto nessa Constituição para os membros do Congresso Nacional e na Constituição do respectivo Estado para os membros da Assembleia Legislativa. O julgamento do prefeito perante o Tribunal de Justiça, a organização das funções legislativa e fiscalizadora da Câmara Municipal, cooperação das associações representativas no planejamento municipal, iniciativa popular de projeto de lei de interesse específico do município, nas cidades ou de bairros, através de manifestações de pelo menos 5% do eleitorado. Perda do mandato do prefeito nos termos do artigo 28, parágrafo único. O 29A com a nova redação aí. Aí o artigo 7 da emenda 109 fala em qual momento que o artigo 29 vai ser aplicado. Entra em vigor a partir do início da primeira legislatura municipal, após a data da publicação dessa emenda. Vai ter vigência só depois da data da publicação desta emenda constitucional. O total de despesa do Poder Legislativo Municipal, incluído o subsídio dos vereadores e os demais gastos com pessoal inativo e pensionistas, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos aos somatórios das receitas tributárias e das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e
158 e 159 dessa Constituição, efetivamente realizado no exercício anterior. 7% com a população de até 100 mil habitantes. 6% com a população entre 100 mil a 300 mil habitantes, 5% entre 300.001 a 500 mil, 4,5% com a população de 500.001 a 3 milhões de habitantes, 4% com a população de 3 milhões e 1 e 8 milhões de habitantes, 3,5% com a população acima de 8 milhões e 1 de habitantes. A Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluindo os gastos com o município e seus vereadores. Constitui crime de responsabilidade para prefeito municipal. Repasse que supere os limites definidos neste artigo. Não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês. Enviá-lo a menor, em relação à proporção fixada na lei orçamentária. Constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara Municipal o desrespeito ao parágrafo 1º deste artigo. Compete aos municípios legislar sobre assunto de interesse local, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes dos prazos fixados em lei. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluindo de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e dos Estados, programa de educação infantil e de ensino fundamental. Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e dos Estados, serviços de atendimento à saúde da população. Promover no que couber adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Promover a proteção do patrimônio histórico cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxílio dos tribunais de contas dos estados ou dos municípios, ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios, onde houver. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas do prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. As contas nos municípios ficarão durante 60 dias, anualmente à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, ao qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. É vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais do Distrito Federal e dos territórios do Distrito Federal. O Distrito Federal, vedada sua divisão em municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, por interdícios mínimos de 10 dias, e aprovada por 2/3 da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição. O Distrito Federal são atribuídas a competências legislativas reservada aos estados e municípios. A eleição do governador e do vice-governador, observadas as regras do artigo 77, e dos deputados distritais, coincidirá com os governadores e deputados estaduais, para mandato de igual duração. Os deputados distritais e as câmaras legislativas aplicam o disposto no artigo 27. A lei disporá sobre a utilização pelo governo do Distrito Federal da Polícia Civil, da Polícia Penal e da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar dos territórios. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Os territórios poderão ser divididos em municípios, os quais se aplicará no que couber
o disposto no capítulo 4 deste título. Poderão ser divididos em municípios. As contas do governo do território são submetidas ao Congresso Nacional com parecer prévio do Tribunal de Contas da União. Nos territórios federais com mais de 100 mil habitantes, além do governador nomeado na forma desta Constituição, haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membros do Ministério Público e defensores públicos federais. A lei disporá sobre as eleições para a Câmara Territorial e sua competência deliberativa. Capítulo 6. A União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para manter a integridade nacional, repelir invasão estrangeira ou de uma unidade de federação em outra, por termo a grave comprometimento da ordem pública, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes das unidades da federação, reorganizar as finanças da unidade da federação, que suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior, deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nessa Constituição dentro dos prazos estabelecidos em lei, prover a execução de lei federal por ordem ou decisão judicial, assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: forma republicana, sistema representativo e regime democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da administração pública, direta e indireta, aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida proveniente de transferência, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. O Estado não intervirá em seus municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por 2 anos consecutivos a dívida fundada, não forem prestadas contas devidas na forma da lei, não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. O Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual e para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. A decretação da intervenção dependerá, no caso do artigo 34, garantir o livre poder de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo. 4. Então, na hipótese do inciso 4, dependerá de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coacto ou impedido, ou de requisição do STF, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. No caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária, de requisição do STF, do STJ ou do Tribunal Superior Eleitoral. A intervenção dependerá de provimento pelo STF de representação do Procurador-Geral da República nas hipóteses do 34.7, que é os princípios sensíveis, e no caso de recusa à execução de lei federal. Enquanto o inciso 4 fala de requisição do STF, no inciso 3 ele fala de reprovimento do STF. O decreto de intervenção que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado, no prazo de 24 horas. Se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa, far-se-á convocação extraordinária no mesmo prazo de 24 horas. Nos casos do artigo 34, 6 e 7, que é os princípios sensíveis e a execução de lei federal, ou no artigo 35.4, 35.4,
Dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa, o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade. Cessados os motivos de intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos, a este voltarão, salvo impedimento legal. Capítulo 7 da Administração Pública. Disposições gerais. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também o seguinte: os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros, na forma da lei. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarada em lei de livre nomeação e exoneração. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos. Prorrogável uma vez por igual período. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou provas de títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. As funções de confiança, exercidas por servidores ocupantes em cargos efetivos, e os cargos em comissões a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, a remuneração dos servidores públicos e os subsídios de que trata o parágrafo 4º do 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. A remuneração e os subsídios dos ocupantes de cargo, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões e outras espécies remuneratórias percebidas cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer natureza, não poderão exceder os subsídios mensal em espécie do ministro do STF, aplicando-se como limite nos municípios o subsídio dos prefeitos e dos estados e do Distrito Federal, o subsídio mensal do governador. No âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos por cento. 90 inteiros e 25 centésimos por cento dos subsídios mensal em espécie dos ministros do STF, no âmbito dos poderes judiciários, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Os vencimentos do cargo do Poder Legislativo e do Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder
Executivo. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados, nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Os subsídios e os vencimentos dos ocupantes de cargos em empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto no inciso 11 e 14 deste artigo. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso 11, de 2 cargos de professor, a de um cargo de professor ou outro técnico científico, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas, a proibição de acumular entende-se aos empregos e funções e abrange as autarquias e fundações e empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente pelo poder público. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão dentro de suas áreas de competência e jurisdição precedência sobre as demais setores administrativos na forma da lei. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de fundações, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de atuação. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Ressalvados os casos específicos na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegura igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusula que estabeleça obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, a qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômicas indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. A administração tributária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercida por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastro e de informações fiscais na forma da lei ou convênio. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. A não observância do disposto no inciso 2 e 3 implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente as reclamações relativas à prestação de serviços públicos em geral, assegurada a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade do serviço, acesso dos usuários a registro administrativo e as informações sobre os atos de governo, observado o disposto no artigo 5º, a disciplina de representação contra exercício negligente ou abusivo do cargo, emprego ou função na administração pública. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e ao ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiro, assegurado o direito de regresso contra os responsáveis nos casos de dolo ou culpa. A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego na administração, direta e indireta, que possibilite o acesso às informações privilegiadas. A autonomia
gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração, direta e indireta, poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre os seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre o prazo de duração do contrato, os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidades dos dirigentes, a remuneração do pessoal. O disposto no inciso 6 aplica às empresas públicas, que é o teto, e à sociedade de economia mista e suas subsidiárias que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadorias decorrentes do artigo 40 ou dos artigos 42 e 142, com a remuneração do cargo. Emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma dessa Constituição. Os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Não serão computados para efeito dos limites remuneratórios de que trata o teto do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório. Para fim do disposto no inciso 11, fica facultado aos estados e ao distrito, o teto ainda, né? Facultado aos estados e ao Distrito Federal fixar em seu âmbito, mediante emenda, as respectivas constituições e leis e lei orgânica, como limite único o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros, 90 inteiros e 25 centésimos do subsídio mensal do ministro do STF, não se aplicando ao disposto nesse parágrafo os subsídios dos deputados estaduais e distritais e dos vereadores. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade fiscal-mental, enquanto permanecer nessa condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridades exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do regime geral de previdência social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. É vedada a complementação da aposentadoria dos servidores públicos e de pensões por morte de seus dependentes. É vedada a complementação de aposentadoria dos servidores públicos e de pensões por morte aos seus dependentes, que não seja decorrente do parágrafos 14 a 16 do artigo 40, ou que não seja prevista em lei que extinga o regime próprio de previdência social. Os órgãos e entidades da administração pública, individual ou conjuntamente, devem realizar a avaliação das políticas públicas, inclusive com a divulgação do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados na forma da lei. O servidor público na administração direta, autárquica e fundacional do exercício do mandato eletivo aplica as seguintes disposições. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. E, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício do mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Na hipótese de ser assegurado do regime próprio de previdência social, permanecerá afiliado a esse regime do ente federativo de origem. Inciso 5 é pela emenda 103 de 2019 dos servidores públicos.
A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreiras para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos, componentes de cada carreira, os requisitos para investidura, as peculiaridades dos cargos. A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento de servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção da carreira, facultado para isso a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. Aplica aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no artigo 7, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. O membro de poder e detentor de mandato eletivo, os ministros de estados e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídios fixados em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido em qualquer caso, 37, 10 e 11. Lei da União dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios poderá estabelecer a relação entre maior e menor remuneração dos servidores públicos, obedecendo em qualquer caso disposto no 37.6. Os poderes executivo, legislativo e judiciário publicarão anualmente os valores dos subsídios e da remuneração dos cargos em emprego público. Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia, com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação do desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade. A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do parágrafo 4º. É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de sua função de confiança ou de cargo em comissão, a remuneração do cargo efetivo. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial. O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado por incapacidade permanente para o trabalho no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação. Hipótese que será obrigatória a realização de avaliação periódicas para a verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo. Tudo que estiver em cinza aqui foi alteração da Emenda Constitucional 103 de 2019, famosa reforma da Previdência. Compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 anos de idade ou aos 75 anos de idade, na forma da lei complementar. No âmbito da União, aos 62 anos de idade, se mulher, e aos 65 anos de idade, se homem. E no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, a idade mínima estabelecida mediante emendas às respectivas constituições e leis orgânicas. Observado o tempo de contribuição e os demais requisitos em lei complementar do respectivo ente federativo. Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se refere o parágrafo 2º do 201, ou superiores ao limite máximo estabelecido no regime geral de previdência social. As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo. É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvados os parágrafos 4º A, B, C e 5º. Poderão ser reestabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial, biopsi,
psicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciado para a aposentadoria de ocupante de cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial, dos órgãos de que tratam o inciso 4 do caput 51, que é a Polícia da Câmara, dos Deputados, Polícia do Senado, PF, PRF, Polícia Civil e o caput 144. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuições diferenciados para a aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria ou ocupação. Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 anos em relação à idade decorrente de aplicação do disposto no inciso 3 do parágrafo 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício de funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixados em lei complementar do respectivo ente federativo. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes de cargos acumuláveis, na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime próprio de previdência social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecido no regime geral de previdência social. Observado o parágrafo 2º do 201, quando se tratar de única fonte de renda formal auferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores de que trata para a decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhe em caráter permanente o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fim de aposentadoria, observado os dispostos no parágrafo 9º do 201, e o tempo de serviço correspondente será contado para fim de disponibilidade. A lei poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Aplica-se o limite fixado no artigo 37(11), teto, à soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrente de acumulação de cargo ou emprego público, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o regime geral de previdência social e aos montantes resultantes de adição de proventos de inatividade, com remuneração de carga acumulável na forma desta Constituição, carga em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração e de carga eletiva. Além do disposto nesse artigo, serão observadas em regime próprio de previdência social, no que couber os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. Aplica-se ao agente público ocupante carga em aplica-se ao agente público ocupante exclusivamente de carga em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo ou de emprego público, o regime geral de previdência social. A União, os Estados, Distrito Federal e os municípios instituirão por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de carga efetiva, observado o limite máximo do benefício geral de previdência social para o valor de aposentadoria e da pessoa de regime próprio de previdência social, ressalvados o disposto no parágrafo 16. O regime de previdência complementar de que trata o parágrafo 14 obedecerá ao plano de benefício somente da modalidade de contribuição definida, observará o disposto no artigo 202 e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar. Somente mediante sua prévia expressa opção, o disposto no parágrafo 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação no ato de instituição do correspondente regime de previdência
Correspondente ao regime de previdência complementar. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no parágrafo 3º serão devidamente atualizados na forma da lei. Incidirá a contribuição sobre os proventos de aposentadoria e pensões concedidos pelo regime que trata este artigo, que supera o limite máximo estabelecido para os benefícios de regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201, com percentual igual estabelecidos para os servidores titulares de cargos eletivos. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo ao valor de sua contribuição previdenciária, até completar a idade para a aposentadoria compulsória. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime, em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios e parâmetros de natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o parágrafo 22. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social. Lei complementar federal estabelecerá, para os que já existam, normas gerais de organização e funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre requisitos para sua instituição, requisitos para sua extinção e consequente migração para o regime geral de previdência social, modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização dos recursos, fiscalização pela União e controle externo social, definição de equilíbrio financeiro e atuarial, condições para a instituição do fundo com finalidade previdenciária, de que trata o 249, e para a vinculação a ele dos recursos provenientes de contribuições e dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza. Mecanismo de equacionamento do déficit atuarial, estrutura do órgão ou entidade gestora do regime, observados princípios relacionados com a governança, controle interno e transparência. Condições e hipóteses para responsabilização daqueles que desempenhem atribuições relacionadas direta e indiretamente com a gestão do regime. Condições para adesão do consórcio público. Parâmetros para apuração da base de cálculo e definição de alíquotas de contribuições ordinárias e extraordinárias. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada e julgado, mediante processo administrativo, em que lhe seja dada a ampla defesa, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar, assegurada a ampla defesa. Invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor estável será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, sem estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitando em outro cargo, posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até o seu adequado aproveitamento em outro cargo. Como condição para aquisição de estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para esta finalidade. Dos militares, dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Os membros das polícias militares e corpo de bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Aplicam-se aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, além do que vier a ser fixados em lei, as disposições do artigo 14. Dos artigos tais, cabendo a lei estadual específica, dispondo sobre matéria, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. Aos pensionistas dos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, aplica-se que for fixados em lei específica do respectivo ente estatal. Aplica-se aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, do disposto no artigo 37, inciso 16, com prevalência da atividade militar. 101, a emenda 101.
de 2019. Não tá aqui. Das regiões. Para efeito administrativo, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando seu desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais. Lei complementar disporá sobre as condições para a integração de regiões em desenvolvimento, a composição dos organismos regionais que executarão, na forma da lei, os planos regionais integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social, aprovados juntamente com estes. Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei, igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custos e preços de responsabilidade do poder público, juros favorecidos para o financiamento de atividade prioritária, isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas, prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios e das massas de águas represadas ou represáveis nas regiões de baixa renda sujeitas a secas periódicas. Nas áreas a que se refere o parágrafo 2º, 4, a União incentivará a recuperação de terras áridas e cooperará com os pequenos e médios proprietários rurais para o estabelecimento, em suas glebas, de fontes de água e de pequena irrigação. Fim.